O sindicato fez convite a todos os candidatos a prefeito para que os candidatos possam vir até o sindicato, a Casa do Servidor Público, ouvir as propostas dos candidatos e também fazer os seus questionamentos. Tá certo? Nossa categoria é uma categoria muito grande e pode ser decisiva numa eleição, prefeito. Tá? Então, a entidade ela é imparcial, embora a nossa diretoria ela é bem eclética, mas é muito importante para nós, para o Sintrasp, exercer a democracia, trazendo os candidatos aqui na nossa entidade. Eu vou fazer 2 perguntas apenas, vou passar para os companheiros fazendo perguntas, e aí o senhor fica à vontade para receber, para responder as perguntas dos nossos companheiros. A nossa entidade já recebeu, com a sua presença hoje, o 5º candidato. E eu acredito que os companheiros que hoje está presente está ansioso para ouvir as suas propostas. Em seguida, nós temos um café, tá certo? E é uma honra receber em nossa casa, prefeito. Eu quero fazer a minha primeira pergunta, nós não queremos alongar muito, porque eu sei que o candidato tem uma agenda a ser cumprida, tá certo? E nós também temos algumas atividades. Mas a minha primeira pergunta é: se o candidato parar para fazer uma reflexão acerca de tudo que já foi feito para o servidor público, o que o senhor faria diferente? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é: qual dificuldade de colocar na LDO a reposição inflacionária dos servidores públicos, tendo em vista que todos os prefeitos que passaram por Osasco não fizeram isso na previsão orçamentária? Essas são as minhas 2 perguntas, e aí o senhor fica à vontade para receber, se vai responder em loco ou se vai responder um, fica a seu critério, tá bom? E eu já passo o microfone para que o senhor fique à vontade, tá bom? Então, a palavra com o candidato Jorge Lamas. Bom dia a todos, principalmente todas, né? Que as mulheres são mais participativas, né? Em geral, né? Isso é bom. É um prazer estar aqui no Sintrasp, que é o representante, né, legal dos nossos servidores, e que a gente tem um respeito muito grande, não só pela entidade, como por todos os servidores da nossa prefeitura. Cumprimentar aqui o Gessé, em nome de toda a diretoria aqui também, e amigos de longa data aqui, né? Vejo a Helenilde ali, que a gente já se conhece há pouco tempo, né, Helenilde? E sempre foi uma batalha, né? Até na luta sindical, porque a gente conhece o sindicato antes dele ser sindicato. E depois que ele se tornou sindicato, teve um prefeito aí que perseguiu, inclusive mandou embora servidores que eram dirigentes sindicais, né? E hoje ele apoia uma candidatura que deve ter vindo aqui, né? Com a maior cara de pau ainda, nem sei se ele próprio veio, né? Mas quem conhece a história não pode esquecer da história, né? Então, eu não esqueço, né? Então, o respeito que a gente tem, ele se materializa toda vez que a gente conversa e é transparente nas coisas públicas. As coisas não são fáceis, Toninho. E a gente conversou durante bastante tempo sobre a situação da prefeitura. A situação difícil, momento difícil que a gente vive, que a gente sofre, né? Nós que somos servidores, eu que sou servidor, a gente já sofreu muito na mão de governos que escondiam as contas públicas, né? Eu participei, né, de situações que o secretário de Finanças chegava e falava: nós temos 10 milhões para dar.
de reajuste. Por que 10? Porque é 10, porque já está muito alto, estamos gastando 45% com folha, e aí era assim que se tratava as coisas, né? Então, eu não pude, naquela ocasião não podia fazer nada. Hoje é diferente, né? Hoje nós temos buscado alternativas, inclusive, né, fazendo gestão compartilhada do Hospital Central, inclusive para diminuir despesa, né? Para diminuir despesa com o pessoal e poder ter uma margem ainda para poder crescer. Então, não é à toa, né, que algumas ações, né, corajosas que nós tomamos nessa administração repercutiram em melhorias salariais também para os nossos servidores. Então, quem me conhece sabe o meu jeito de ser, eu não fico fazendo promessa que depois eu não posso cumprir, né? A gente tem muita seriedade nas coisas que a gente faz e conhece a administração pública. Eu não vou ficar prometendo, né, como alguns estão prometendo, municipalizar o ensino da rede estadual para gerar mais custo, e aí que nós nunca mais vamos reajustar salário de professor. Se eu assumir todo o antigo ginásio, né, que é o Fundamental 2, você imagina o que vai virar a folha de pagamento da prefeitura, tá certo? Então, isso não é solução. Assumir todas as deficiências do Estado, então eu vou assumir a PM também, né, que não tem efetivo na cidade, né, vou assumir o hospital regional também, né? Então, tem dinheiro para isso? Então, é muita bobagem que é falada aí, e que a gente que conhece a administração pública, o serviço público, como funciona, quais são as receitas, não dá para sair falando. Nós temos uma gestão profissionalizada. Eu tenho orgulho, né, de ter implantado no meu governo a Secretaria do Planejamento, que acompanha cada projeto dessa cidade, né, com um corpo técnico altamente qualificado, né, e que pegou o nosso programa de governo, transformou em projetos e acompanha a cada dia, cada ação e o resultado dessas ações. E Toninho, eu estou muito feliz porque trabalho sério, focado, com dedicação, traz resultado. A prova disso é a taxa de mortalidade infantil. Quando eu assumi, era 14 por mil. 14. Hoje é 10,8. É fácil diminuir? Vocês que são, né, serviço público, é fácil diminuir de 14 para 10,8? Não é fácil. Sinal que o que nós fizemos, os nossos projetos estão dando resultado. É fácil você alcançar 5,9 no IDEB, Marta? Não é fácil, né? Não é fácil, tá certo? Agora, nós inventamos pirotecnias para chegar nisso, né? Encontros internacionais que não levavam a nada, gastava dinheiro à toa? Não. Fomos ali fazendo um arroz com feijão, né? Investindo nos próprios professores, nos profissionais aqui de Osasco, da própria educação. Paramos com isso, tá certo? E deu certo, com humildade, né? A professora Régia lá, com o jeito simples dela lá, tocou a coisa de forma muito tranquila e deu resultado. É incontestável, tá certo? O IDEB é incontestável. É só pegar o que é o IDEB nosso e depois que a criança sai, depois cai para 4,3 na 8ª e 9ª série e 3,9 depois no fim do ensino médio. Dá para contestar um dado desse? Não dá. É claro, não é só a escola do Estado está mal cuidada, está caindo os pedaços e tal. É tudo. É tudo. Desde o investimento na merenda, que eles não quiseram que a gente continuasse fornecendo, a verdade é essa, foi uma disputa política. Nós estivemos juntos lá na Secretaria da Educação do Estado, combinamos com a secretária adjunta do Estado, que é uma pessoa séria, de carreira, porque o secretário estava de férias, de licença, sei lá que diabo. Quando ele voltou, aí a decisão foi política. Não vamos aceitar a merenda. E aí, quem conhece a escola do Estado vê o que é a merenda que eles estão distribuindo hoje. Então, eu fico chateado de ver que às vezes você trata as coisas de forma séria, com planejamento, e que as pessoas não percebem, né? Principalmente por parte do Estado. O que o Estado faz com os municípios. Em Osasco não tem um investimento do governo do Estado. Você pega as estações de trem aqui, está tudo parado as reformas, né? Parou tudo. Hospital regional praticamente fechado. Você pega a área de saneamento, não avançou 1 metro de rede de esgoto na nossa cidade. Você pega a área de segurança urbana,
Tá, né, o efetivo baixo, né? Não tem mais que 900 PMs na rua, sendo que outras cidades têm muito mais. E o município paga por isso. Toda vez que o Estado não cumpre a obrigação dele, nós estamos pagando por isso. E o município tem que gastar mais, né, para poder suprir a deficiência do próprio Estado. Mas com tudo, né, com toda a crise que nós passamos, com todas as dificuldades, né, eu lembro que no outro governo a gente projetava um crescimento de receita de 10% para o ano seguinte, que já era, né, bem otimista, e às vezes chegava a 15%. No nosso governo foi caindo, né, foi de crescer, caiu, foi caindo. Mas porque a gente conseguiu fazer uma gestão séria, com planejamento, com os ajustes, tivemos que fazer ajustes, tivemos que demitir funcionários, mas nós honramos os compromissos, né? Com tudo que foi a pior crise que nós vivemos, nunca deixamos de pagar o funcionário no dia certinho. E a gente sabe como é que foi o passado aqui. Pagava quando dava, quando eu tinha dinheiro. E a crise era pior que essa? Não era. Ué, era igual. Tá certo? Agora você tem prioridade. Não, funcionário é prioridade para nós. Honrar os compromissos com os nossos servidores é prioridade para nós. Então, nós conseguimos manter, na hora da crise, com manifestação, né? Teve aquela manifestação de estudantes. Falei, não, nossa prática é democrática. Eu não tenho medo de manifestação de rua. Eu estava em todas elas, né? Na época das diretas, que pegava o trem aqui, lotava os trem e ia para... Não é isso? Ué, nossa história é essa. Então, chamamos, negociamos, reduzimos tarifa. Pega o valor da tarifa, quando eu entrei, e pega hoje, reajusta pela inflação, para você ver. Foi muito menor que a inflação, mas muito menor, com a redução, né, que nós fizemos, de 3,50 para 3, e o serviço é o mesmo, né? Continua com ônibus novos, todos adaptados hoje. Então, nós conseguimos dar qualidade para o serviço público, gastando menos, né, sendo mais honesto com as pessoas, praticando, né, uma tarifa mais justa. E mesmo assim, com toda a dificuldade, a gente conseguiu avançar com obras importantes na nossa cidade, muito importantes. Mesmo que o governo federal ter assinado o contrato com a gente para mandar 65 milhões para a obra da Visconde Nova Granada e não mandar um centavo, nenhum. Se passou algum candidato aqui que é deputado, não sei se já passou, e fala, eu consegui, eu quero ver em que conta que caiu o dinheiro, tá certo? Quero saber em que conta que o dinheiro caiu, porque na nota da prefeitura não caiu. Tudo foi bancado com recurso municipal. 100% da obra, né, que se Deus quiser nós vamos entregar semana que vem, foi com recurso municipal. De onde saiu? Nos demos um jeito, né? Nos apertamos e conseguimos fazer. E tantas outras, né? Construir 10 escolas num mandato só, aumentar de 10 mil vagas para 15 mil vagas de creche, em um mandato, sendo que os outros demoraram 50 anos para abrir 10 mil vagas, alguma coisa a gente fez de bom, tá certo? Às vezes a dificuldade nossa é de divulgar, né, as coisas que a gente conseguiu produzir. Então, eu estou muito tranquilo, né, com relação aos servidores, né, pegaram uma fala minha, né, fora do contexto, montaram um negócio para me colocar contra os servidores. Os servidores me conhecem não só há 10 anos, como me conheciam, né, da época do Parro ainda, o carinho que eu tenho pelas pessoas e o respeito. Então, não é uma montagenzinha que vai mudar a relação que a gente construiu de muitos anos e muitos anos de respeito que eu tenho. Então, eu não me preocupo, porque essas estratégias dos adversários são essa mesmo, né? Pegar um momento ali que eu fiquei, né, e o Mascarenhas, que é da Guarda Municipal que está aqui, eu fiquei 1 hora elogiando a Guarda Municipal, 1 hora. Porque a Guarda nunca se expôs tanto para fazer bloqueios nas ruas, né, importantes, no momento difícil que a gente vive. A maior preocupação da população hoje é a segurança. E a Guarda, em vez de ficar, né, dentro de uma guarita protegida, está lá na rua hoje, se expondo, né, e você acha que se vier um motoqueiro, que tiver 2 bandidos na moto, não vai dar um tiro nele? Graças a Deus não aconteceu isso até hoje. Mas a Guarda foi lá, né, cumpriu o seu papel, tem cumprido, e eu fiquei um tempão. Eu falei, agora, não, às vezes não é todo mundo que coopera, né, em qualquer lugar. Né, Então, aí pegaram, às vezes não é todo mundo que coopera, tá certo? E aproveitaram a situação.
Mas os guardas sabem onde eu vou, onde eu encontro, eu cumprimento cada um, todas as vezes que eu encontro, eu agradeço. Então, não dá para ficar montando uma armadilhazinha, que esse não é o nosso jeito, né? O nosso jeito é trabalhar com seriedade e com transparência, né, nas coisas que a gente faz. Com relação ao funcionalismo, né, que você perguntou, tudo que nós fizemos eu não me arrependo, Toninho, não me arrependo. Chegou um momento que eu achei que falei, olha, esse ano as coisas estão indo bem e eu acho que dá para dar um salto. E a gente foi. Foi um pouco irresponsável? Foi. Né? Calculamos que ia gastar 100 milhões a mais de folha, gastamos 110. O erro não foi muito grande. Mas nos levou a uma condição de ultrapassar o limite prudencial. E aí tivemos, né, que fazer o ajuste que nós fizemos. Mas eu acho que às vezes a gente precisa ser ousado mesmo, né? Precisa ousar, e principalmente naquele momento, nós estamos com muita dificuldade na área da saúde, que a gente perdia, principalmente profissionais, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e médicos, que também é uma situação sempre difícil. Aí nós concedemos um reajuste de aproximadamente 30%. Foi, vamos dizer, o maior custo, né, daquele momento. Professores, acho que foi 13%, né, mas a área da saúde foi privilegiada naquele momento, porque era um momento de crise e a gente perdia muitos profissionais, e tomamos essa atitude. Mas sempre procuramos, né, repor minimamente a inflação do período. Não o fizemos esse ano, primeiro pelas limitações da própria lei eleitoral. E eu falei isso, nós sentamos na mesa, né, talvez o Toninho não retratou bem lá fora o que nós conversamos lá dentro. Eu fiquei um pouco chateado com ele, eu sou muito transparente nessas coisas, né? Mas a realidade é essa, a lei era aquela. Não adiantava, eu falei, olha, não adianta eu falar uma coisa aqui e também não conseguir cumprir. Por sorte, ainda falei isso para o Toninho e para quem estava com nós, por sorte nossa, que a lei limitava, porque dava uma saída para nós dois, porque não tinha como dar mais também. Não tinha, entendeu? Não era só a limitação da lei, nós não tínhamos condições financeiras de dar mais. A sugestão do sindicato é, não, entra com um mandato, entra na justiça para poder dar mais. Por que eu vou entrar para dar mais se eu não tenho condições de dar mais? Entendeu? Então, eu não vou criar falsa ilusão. Como não dá para criar, Toninho, uma obrigatoriedade da lei, né, de você dar o reajuste, que você... Eu não sei se o ano que vem cair pela metade a arrecadação, não sei. Nós estamos no meio de uma crise que pode piorar. Eu falo para todo mundo que minha expectativa é que melhore, e também acho, tenho fé e esperança que melhore. Mas eu tenho certeza disso? Não, não tenho certeza. Nós podemos, não está no fundo do poço ainda. Porque o número de desempregados é cada vez maior, e quando há desemprego, as pessoas não compram, a indústria não produz. E eu estou visitando quase todas as indústrias de Osasco. A capacidade instalada hoje é mais de 50% do que está produzindo. Então a gente vê a situação do jeito que ela está. Quer dizer, não dá, nós temos que viver com a realidade desse momento. Tomara a Deus que, né, o ano que vem o país recupere, a gente torce por isso, né, que as coisas melhorem. Mas não sabemos. Como é que nós vamos saber? Nós vivemos a pior crise que esse país já viveu. É um momento terrível. Então, a preservação do emprego é o mais importante, acho que, né, para todos nós. E eu luto por isso. Não é à toa que, né, a gente ficou 2 anos e pouco tentando trazer o Mercado Livre para cá, porque gera 1.200 empregos. E, se Deus quiser, vai gerar 2.000, porque esse é uma área que está crescendo. Todo ano cresce um pouco. Então, nós temos uma expectativa, né, de que isso dê certo. Conseguimos, né, conversando com o Bradesco, que o HSBC passe a funcionar o mês que vem aqui em Osasco. Que o plano do Bradesco era médio e longo prazo trazer o HSBC. Já tinha comprado, mas está lá em Curitiba. Podia trazer o ano que vem, daqui 2 anos. Nós conversamos bastante. Poxa, é importante para a cidade, é uma receita a mais. Então, nós precisamos cuidar de aumentar a receita. Essa coisa, Osasco é o segundo PIB, tudo bem. É a segunda arrecadação? Claro que não. Então, tem candidato que confunde PIB com arrecadação. Osasco arrecada 2 bi, espero que chegue a 2 bi, né, no final do ano. São Bernardo, que tem mais ou menos a mesma população, um pouquinho mais, arrecada 5 bi. Ué, eu quero arrecadar 5 também. Não vou aumentar IPTU, não vou aumentar a alíquota de ISS.
Qual é a lógica? Trazer empresas novas para a cidade. É isso que nós estamos lutando e vamos conseguir. Só o Mercado Livre, a expectativa é que aumente em 2,5 milhões por mês a arrecadação com o ISS. Isso é bom. São 30 milhões por ano. O HSBC nem tem dimensão de quanto isso vai representar de receita para o município. Se aumentar a minha receita, aumenta o limite do que eu posso gastar com o pessoal. Então é um desafio. O nosso secretário de Finanças, que é uma pessoa muito competente, por isso que eu trouxe para ser o secretário aqui, ele veio com esse desafio. Osasco precisa chegar a 3 bi de arrecadação. Tem condições para isso? Tem condições. Tem muita empresa que tem sede aqui em Osasco e que opta por fazer recolhimento fora de Osasco. O Pão de Açúcar é um deles. Tem empresa que a rede de lojas em Osasco, você pega Casas Bahia, você vai lá comprar alguma coisa na Casas Bahia, a nota fiscal vem da matriz. Então ela tem um monte de loja em Osasco, que é bom, gera emprego, tudo bem. Mas a nota não sai daqui. Então nós precisamos conversar com a Casas Bahia para ver se faz isso. Agora, se ela recolhe na matriz, quando a matriz é em Osasco, ou o centro de distribuição, como é o caso do Pão de Açúcar, recolhe em São Paulo também. Mas por quê? Entendeu? Então são coisas que dá para avançar. Não é obrigado. Fala, não, vai lá, mete a caneta. Ele não é obrigado a fazer aqui. É uma questão de gestão política, saber conversar. Então é um trabalho que a gente está desenvolvendo, a partir da vinda do Dr. Pedro Sotero para cá, que é justamente para aumentar a arrecadação. Aumentando a arrecadação, você acha que eu não quero pagar melhor? Nossos professores, nossos servidores, pessoal administrativo, porque a gente avançou em algumas áreas que estavam gritantes, mas ficou um monte de gente de fora ainda, que precisa ter. Nós temos um compromisso com os professores, já cansei de falar isso, já fizemos uma reunião com os professores, nós temos um compromisso de reposição, mas eu preciso ter a contrapartida financeira para fazer frente a isso, e nós vamos achar a maneira, tenho certeza. Então, não me arrependo das coisas que eu fiz, porque eu sempre fui transparente. Eu nunca inventei que já estava batendo o teto de 51,6, sendo que estava 45. Isso nunca, porque quando depois passou 2 meses, você vai ver que não é aquilo. Então, acho que a gente tem condições de avançar um pouco mais com relação aos servidores, e a minha proposta é manter uma administração sem fazer muita politicagem e fazer de forma planejada, com um trabalho sério, dedicado, como a gente tem feito hoje. Pegar um programa de governo que a gente discutiu com a cidade inteira, trazer essas propostas, fazer elas virarem projetos e acompanhar o desenvolvimento. Não precisa fazer firulas e pirotecnias. É trabalhar sério, respeitando cada um na sua área, cada profissional, estimulando, na medida que a gente possa estimular cada um deles e ver o resultado. Hoje, você pegar mesmo a Folha de São Paulo, que Osasco é a única cidade eficiente da região toda aqui. Por que é eficiente? Porque gasta bem o recurso. Então, várias coisas que a gente recebeu de prêmios ou de indicadores positivos, é porque a gente gasta bem o recurso. Para você ter ideia, o índice da Folha é 0,50 alguma coisa, porque ele considerou 21.400 funcionários, você pode ir lá ver, de 2014. Hoje nós não temos nem 19 mil. Então o indicador seria maior ainda, porque nós estamos conseguindo fazer mais com menos funcionários. É bom para nós? Eu não acho. Eu acho que a gente precarizou em algumas áreas. Eu tive que tirar funcionário de limpeza de escola, tive que tirar funcionários da área da saúde, para poder fazer frente à folha de pagamento. Agora, tendo um fôlego, nós precisamos voltar a contratar, voltar a chamar dos concursos, apesar de que nunca se chamou tanto de concurso, concurso público sempre se engana, faz um concurso para 5.000 vagas, chama 500. Nós quase que zeramos. Na área da educação, praticamente zeramos tudo o que foi. E tem gente que reclama, não, mas chamou só 3 vezes mais, podia ter feito um concurso para chamar. Mas estava dentro da regra, nós cumprimos. E chamamos. Então não enganamos as pessoas, como muitas vezes se faz. Fizemos concurso para um grande número de servidores. Se você pegar a proporção que a cidade, quando eu entrei, tinha de seletivos e efetivos, não chegava a 50%.
Hoje nós temos 70% de efetivos, quer dizer, nós avançamos, né, porque a gente acredita no trabalho, né, do servidor concursado, porque a gente pode investir mais na formação dele, que ele permanece, né, o funcionário com um contrato emergencial, ele fica 1 ano, 2 anos, depois ele vai embora, então tudo que você investiu, tudo que ele aprendeu ali, você acaba perdendo, né? Então, eu acredito que a gente precisa continuar nesse rumo, né, de profissionalizar a administração pública, né, e uma gestão muito séria. Então, nem vou ficar falando de tantos projetos que a gente fez, porque vocês conhecem as coisas que estão acontecendo, os avanços que a gente teve na cidade, e o nosso plano de governo está aí. Depois, né, a gente podia, não sei se tem no carro lá, ou já está distribuindo, nós temos uma síntese que está aí, que é o pequenininho, e depois quem quiser acessar, nós não fizemos alguns exemplares, então tem um caderno. Então, desse tem um caderno grande com todas as propostas. Como ficava caro para editar em escala, a gente fez só as propostas principais, né, nesse pequeno, e aí tem um outro completo que pode acessar, e deve ter o site aí para poder acessar. Então, agradeço a oportunidade, né, de estar com vocês aqui. Vocês já me conhecem há muitos anos, né? Quem está aqui já me conhece, não é de hoje. Então, a minha história na cidade como profissional, engenheiro e também, né, como servidor público, vocês conhecem meu jeito e conhecem minha administração. Então, acho que não preciso me alongar muito, tá bom? Muito obrigado, um bom dia. Eu quero dizer para o candidato que ele pode ficar tranquilo, nós não vamos fazer nenhuma montagem. Tudo que está sendo filmado e gravado, nós estamos publicando na íntegra, e o candidato pode falar com a nossa assessoria de imprensa e ter acesso a todo o material, porque eu acho que nós temos que ser honestos, tá? Eu acho que fazer politicagem não é legal para a democracia, tá bom? A próxima pergunta aqui é a professora Marta, em seguida o Gessé. Prefeito, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. E antes de eu fazer minha pergunta, eu quero dizer o seguinte: eu estou no movimento sindical desde a minha formação, também participei das diretas já, participei de todas essas situações. E eu não vou querer puxar o seu saco, mas eu tenho que reconhecer, de todos os prefeitos que nós tivemos, o senhor foi o que mais nos recebeu até o presente momento. Então, eu te agradeço por isso, tá? Também falo como munícipe, eu reconheço o seu trabalho na cidade, tenho acompanhado, tenho casa na Zona Norte, na Zona Sul, tenho acompanhado o seu trabalho enquanto munícipe, agradeço também, tenho percebido o seu trabalho, suas obras, né? Mas eu sou sindicalista e sou professora, e eu estou aqui, claro, para reivindicar o direito da nossa categoria, né? Nós já entregamos para o senhor, naquele dia daquele evento lá que teve aquela conversa com o professor, uma proposta. Não sei se o senhor recebeu, se leu, eu entreguei na sua mão, não sei se ainda teve a oportunidade de ler, né? Nós estamos aqui na expectativa de, caso o senhor venha a ser eleito, né, seja novamente o nosso prefeito, continue o mandato, como é que fica, se tem aí uma boa perspectiva de continuar cumprindo o terço da jornada, porque nós sabemos que ainda não está na integralidade. Outra coisa, nós estamos trabalhando no plano de carreira, né? Inclusive, hoje eu faltei na reunião porque gostaria de estar aqui na sua presença para estar conversando. Nós também gostaríamos de saber se esse plano, se ele vai mesmo ser implementado, se vai ser votado, se vai atender mesmo a expectativa do professor. Porque nós estamos levando para esse plano as expectativas do magistério, porque é nossa obrigação, tá? Outra questão que nós vamos estar entregando para o senhor em breve é um abaixo-assinado pedindo segurança nas escolas. Por quê? Nós estamos aí passando por várias situações, o senhor, como prefeito, deve estar sabendo, né? Imaginamos que sabe. E nós já ouvimos outros candidatos aqui falar da guarda, tal, mas a gente gostaria de lhe fazer um pedido especial. Pode ser? Nós gostaríamos de saber se há possibilidade do senhor aí, já como um engenheiro, né, uma pessoa que planeja, né, planejar aí que nós venhamos a ter vigias nas escolas, como já tivemos em outras épocas, né? O senhor até deve saber disso, porque já trabalhou aqui antes de ser prefeito. Outra questão aqui que a gente está colocando é a questão do concurso. O senhor já falou, né, que pretende continuar aí com a realização de concursos, né? Gostaria de pedir em nome do sindicato, né, em nome dos professores,
que a gente venha participar de uma comissão de acompanhamento e fiscalização dos concursos. Por quê? Se nós tivéssemos tido essa oportunidade, a forma como ele aconteceu poderia ter sido melhor. Não dizendo que foi ruim ou que foi bom, mas nós gostaríamos de contribuir para que venha a ser de uma forma melhor. Por exemplo, aquela situação de 3 vezes o número de candidatos, tal, acabou ficando difícil. Professores não puderam apresentar seus títulos para ter uma classificação melhor. Então, nós gostaríamos de que, depois de aprovado, todos apresentem seus títulos para depois ter a classificação. Há essa possibilidade, não há? Então, nós gostaríamos de conversar com o senhor a respeito disso. Eu fui pontuando aqui para não esquecer de nada, né? Mas, assim, via de regra, o senhor já sabe, né, que nós temos aqui uma posição em relação aos gestores de escola, né? O senhor sabe que sempre pedimos para que seja concursado. O senhor falou que poderíamos conversar no futuro. O futuro agora chegou, que é o presente. Então, a gente está apontando aí essa necessidade do gestor ser concursado. Por quê? Porque nós entendemos que isso também faz parte da nossa progressão de trabalho funcional, né? Fora isso, quero te dizer muito obrigada, né? E a gente entende que o senhor é um prefeito democrático, que nos atende, que sempre conversou conosco. Eu, inclusive, participei de várias reuniões suas de orçamento participativo, do prefeito lá nas escolas, fui em várias reuniões. O senhor sempre deu oportunidade para que todos falassem, colocassem as suas ponderações, as suas críticas. E isso é uma coisa boa que eu admiro na sua pessoa. Tá bom? Muito obrigada. Próximo, Gessé. As pessoas que quiserem fazer pergunta, depois é só levantar o dedo, tudo bem? Bom, prefeito, primeiro saudá-lo, prefeito Lopes, aqui por estar aqui conosco, tá? Quero saudar os companheiros que estão aqui. Bom, prefeito, não falarei propriamente da gestão aqui da cidade, tá? Está ocorrendo em Brasília agora um pacote de maldades em cima dos trabalhadores, em especial dos servidores públicos, tá? Nós temos a PLP, que agora virou PLC, lá no Senado, que já passou, e nós temos a PEC 241, que trata do teto, que vai pegar em cheio nós, servidores públicos. Algo que os governos, muitas vezes, tudo bem, nós já temos uma grande defasagem, mas já estão buscando tirar direito dos trabalhadores. Queria que o senhor falasse, explanasse um pouco sobre isso também, por gentileza. Obrigado. Próximo, Geraldo. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo. Tenho uma perguntinha para fazer para o senhor. O que o senhor poderia ter feito para os servidores esses quase 4 anos e não fez, e que o senhor está no plano do senhor para fazer para o próximo governo, se assim ganhar? Você já quer responder, Geraldo? Tem mais. Então, o Marcelo. Marcelo. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo aqui na Casa do Trabalhador. A pergunta que eu faço, olhando no seu plano de governo, é sobre a valorização dos servidores públicos, né? A gente gostaria de saber aqui, como servidores, né, a grande maioria aqui, é que fizesse um plano de cargos e salários que beneficiasse a grande maioria, né? Foi feito assim por etapa, então privilegiou algumas, né, categorias, posso assim dizer, né? Que é justo a reivindicação deles também. Mas a gente queria que no seu próximo governo fosse concluído o plano de cargos e salário para outra parte dos servidores públicos, que é os administrativos, que está esquecido, ganhando salários muito baixos. Aí gostaria que você colocasse no seu plano de governo também. João, próximo. Quem que é o próximo? Então, prefeito, o senhor responde essas que já foram feitas, em seguida eles farão mais. Bom, a Martinha falou de terço de jornada, que a gente está começando a implantação, né, na medida que a gente está conseguindo, e é lei, né, tem que prosseguir, né, a forma como que nós vamos fazer, nós estamos vendo se consegue não ir muito rápido,
que o recurso que a gente tenha seja suficiente, né? Mas é um compromisso e tem que ser cumprido, e é uma questão de lei, né? Eu vou pular o plano de carreira. Segurança nas escolas. Nós estamos, o projeto nosso, para poder, se eu aumentar muito também o quadro de funcionários, o meu medo é que a gente vai aumentando muito e depois você começa a bater no teto. Então, para economizar, vamos dizer, com folha, nós estamos contratando, só não iniciou o processo de licitação, por causa da lei eleitoral, né, porque é um financiamento do BNDES com recurso subsidiado para pagar a longo prazo, que é o projeto Conecta. Esse projeto ele vai levar a gente possa ter milhares de câmeras para a cidade inteira e um sistema de alarme também em todos os próprios municipais, o que reduz, né, a necessidade de vigia. Se você tiver uma câmera, e é uma câmera inteligente, né, que ela vai detectar movimento, né, como qualquer outro sistema inteligente de segurança, e é uma central, né, que vai ser construída ali na Visconde Nova Granada, já tem um projeto, já tem a aprovação do BNDES, falta só, né, iniciar o processo de licitação. Nós já fizemos audiências públicas, inclusive, com grandes empresas que operaram, né, as cidades sedes da Copa do Mundo e que funcionou muito bem. Então, são sistemas muito complexos, inclusive. Então, a ideia é implantar aqui em Osasco. A ideia não, já é praticamente uma realidade isso. E cada escola vai ter esse sistema implantado também. Então, se tiver qualquer movimento, tiver qualquer coisa, então diminui um pouco a necessidade de ter tantos vigias. É claro que na porta da escola você precisa ter alguém que cuide da entrada, da saída, que é uma coisa um pouco diferente, né? Então, mas internamente, né, à noite, né, nos períodos que não tem aula, o sistema ele funcionaria muito bem. Já foi feito, colocado alarme num período, depois funcionou, não funcionou direito, né? Tem muita dificuldade com esse sistema. Mas o sistema que nós vamos estar instalando é algo muito desenvolvido, né? Uma coisa com muita tecnologia. É isso que a gente espera para dar segurança, não só para as escolas, mas para a cidade como um todo, né? Então, isso vai virar realidade logo, logo. Eu acho que a comissão de acompanhamento dos concursos é importante, porque a gente não acerta todas, né? Sempre acaba esquecendo de alguma coisa. Eu acho que vocês poderiam estar ajudando nisso para aprimorar, né? Tudo é uma questão de aprimoramento. Se você quer contratar através de concurso, se é uma decisão de governo, tem que fazer bem feito. Quer dizer, às vezes a gente falha em alguma coisa, então eu acho que é importante o sindicato participar, não vejo problema, vejo como uma coisa boa também. Os gestores de escola serem concursados, eu concordo em tese que sejam pessoas concursadas, mas não que haja concurso para ser gestor, né? Então, fazer um concurso para gestor, em geral, você pode estar aferindo pela prova que você vai fazer a capacidade intelectual e nem sempre a capacidade de gestão, capacidade de interlocução com a comunidade. Então, eu acho que a gente deveria, né, fazer uma lei que obrigasse que todo diretor, vice-diretor, coordenador, supervisor fosse funcionário de carreira. E dentre esses funcionários de carreira, você vê quem tem aptidão para gestão, né? Nem sempre a pessoa que é a mais inteligente, mais culta, mais informada, às vezes não abre a boca, né? Eu já tive amigos assim. Eu tenho um amigo meu que era engenheiro formado pelo ITA, depois fez mestrado, doutorado e tal. É uma pessoa que ele fica trancado no quarto dele o dia inteiro, não gosta de relacionamento com ninguém, com o público e tal. Então, se ele fizer qualquer prova, ele vai ser o diretor de escola aqui, vai ser o diretor de qualquer coisa, vai ser, né, de uma alta capacidade intelectual, mas uma pessoa que no relacionamento não serve para isso. Então, acho que a gente deveria, é como é em São Paulo, né? Em São Paulo, né, eu como sou engenheiro de carreira lá, tem vários cargos da subprefeitura, inclusive o supervisor de finanças, tem que ser alguém de carreira. Você vai ter que escolher dentro as pessoas concursadas, alguém para assumir aquele cargo. Coordenador de obras, que é um cargo abaixo do de subprefeito, né, que eu já tenho esse cargo, inclusive incorporado, que eu exerci ele por bastante tempo lá, precisava ser engenheiro de carreira, né? Então, eu acho que dessa maneira é um meio termo, né?
Não vai pegar uma pessoa de fora que não entende nada de prefeitura, não conhece a rede e traz porque é amigo de alguém e tal. Então, acho que essa regra, na minha concepção, ela funciona. Mas para ser gestor tem que ter perfil, eu acho, né? Tem que ter um perfil de gestor, de gente que gosta de lidar com pessoas, que tem capacidade administrativa, né? Então, eu sou a favor desse modelo, tá? Que seja funcionário de carreira municipal, mas escolhido dentre, né, os que têm aptidão para isso, tá? Quanto ao plano de carreira, a mesma coisa eu vou dizer aqui para o, né, que falou o Marcelo também, plano de cargos e salários. Acho que a gente precisa avançar, né, porque quando a gente ingressa na carreira pública, qual que é a nossa expectativa? Você vai dedicar sua vida, mas que no final, né, você está ali preocupado, você está preocupado com o dia a dia, mas que no final, pelo menos você tem uma aposentadoria digna, né, você vai cuidar dos seus filhos, então você dedicou sua vida ali e depois você ter sossego no final. Então, acho que é super importante a gente discutir isso. Acho que o momento, se fosse para discutir esse ano, eu falava, não vamos discutir, porque as limitações financeiras são tão grandes que tudo gera custo, tudo. 1/3 da jornada gera custo, né, tudo gera custo. Então, talvez o ano que vem, né, numa perspectiva já de futuro melhor, a gente consiga avançar um pouco mais, né? Porque se você pegar a realidade de hoje, né, se você não conseguir avançar, né, no ganho de cada servidor, você vai discutir um negócio que você fala, a limitação é 0, então não adianta, né? Então, eu acho que tem que sair do fundo desse buraco que a gente está, para que a gente seja mais honesto e que tenha uma perspectiva melhor, né? Senão, não sai do lugar, né? A gente vai ficar... Então, vamos ver, o ano que vem vamos sentar de novo, vamos levantar custos, né? Já falei isso na aposta também. Tem que pôr tudo na conta, né? 1/3, né? Plano de carreira, tudo tem custo. Então, quanto custa isso? Dá para a gente assumir? Ou o que nós não vamos fazer? O que nós vamos deixar de fazer? Né? Nós temos que ser honestos, né? Não dá inventar coisa que depois você não consegue cumprir. Então, eu tenho, né, a expectativa de deixar, né, como legado para os servidores, porque eu vou viver, se Deus quiser, se eu não morrer, né, eu vou viver muito tempo nessa cidade e quero encontrar os servidores, né, e ter o respeito dos servidores, de ter, né, feito um bom plano de carreira para a prefeitura como um todo, né, seja para os administrativos, como foi colocado aqui, que eu acho que hoje é uma das coisas mais urgentes, né, os administrativos, a gente foi, melhora motorista, melhora não sei o quê, melhora médico, melhora... Né, e os administrativos ficaram para trás. Então, tem dívida, né, com os administrativos, tem dívida com outros setores também. Então, acho que a gente precisava colocar um patamar mínimo aí, né, para que a gente não fosse injusto com algumas categorias que a gente ainda está sendo. Então, não tem problema nenhum disso. O Gessé falou da questão, né, da política nacional, que está nos preocupando bastante, né, Gessé? Até a questão da estabilidade do próprio servidor público está sendo colocada assim, parece que da noite para o dia pode acabar. Então, assim, eu ficaria muito atento, né? Não só como sindicato, mas como servidor, porque do jeito que as coisas andam em Brasília, tudo é possível, né? Tudo é possível da noite para o dia acontecer algo que a gente vai ter que ir para a rua, né? Não tem... E funciona, a gente sabe que funciona. Nós tivemos uma experiência com Minha Casa Minha Vida, que eles queriam acabar com Minha Casa Minha Vida, e entidades eles já tinham sepultado, vamos dizer assim. Aí pegou o pessoal do MTST e tal, foram para frente da casa do Temer aqui em São Paulo. Daí 2 dias ele voltou atrás, entendeu? Você foi também, né? Ele voltou atrás. Então, eles também, como eles não têm muita legitimidade, né, um governo, né, que acabou assumindo sem ter povo, né, sem ter voto. Então, eles também acho que não vão cometer tantos erros, né, nesse sentido. Quer dizer, ele consegue manter na mão os governadores, porque jogou as dívidas tudo lá para frente, né, ninguém paga mais nada. Os governos do Estado não pagam as dívidas, jogou para o ano que vem. E agora estão pedindo 20 bi. Então, ele controla o Congresso através dos governadores. Então, é uma forma dele se manter. Mas os movimentos de rua estão aumentando. Eles já estão ficando com medo disso. Se começa a criar problema com o funcionalismo,
milhões de servidores públicos tem, vai da nossa capacidade de mobilizar, porque aí ele vai ficar meio no limite ali, né, se ele começar a avançar nesse sentido. Então, a questão dos direitos nossos, né, de servidores, e dos outros direitos de quem não é servidor também, estão, né, correndo risco, a gente sabe disso. Né, que o compromisso deles não é conosco, né, o compromisso, quem financiou a chegada ao poder foram outros, e a gente sabe bem quem são. Então, tudo é possível nesse momento. Então, a gente tem que ficar em alerta, mas eu sinto que eles têm fragilidades e que, se houver um movimento nosso, eles vão recuar como recuaram, né, no Minha Casa Minha Vida Identidade. Então, essa é uma obrigação nossa, né? Eu acho que o Gessé está certo ter a preocupação, e a gente tem conversado, a Mônica tem ido em porta de fábrica comigo, a gente tem conversado dentro de fábrica, falo porta, mas às vezes a gente fala dentro da própria fábrica quando é permitido. E a gente tem colocado essa preocupação, né, o próprio sindicatos metalúrgicos tem colocado essa preocupação, inclusive para deixar os trabalhadores em alerta, né? Se precisar, vamos para a rua, vamos, né, garantir conquistas, que às vezes você lutou uma vida como nós, né, para ter democracia no país, de um dia para o outro as coisas vão mudando e você não sabe para onde vão. Então, eu acho que é uma preocupação importante também. O Geraldo falou o que poderia ter feito e não fez. Eu tenho a consciência de que eu poderia ter feito, eu fiz, né? Talvez alguma outra categoria, os administrativos, eu vou ser muito sincero, eu queria ter feito e não consegui fazer. Chegou no limite, na hora que a gente já tinha feito as contas, tudo, falando, precisava incluir, né? Os motoristas a gente conseguiu naquele momento, mas era para ter entrado os administrativos naquele momento e faltou um pouquinho de recurso para a gente fazer. Então, alguma coisa, claro, a gente gostaria de ter feito mais e não teve condições de fazer. Mas, em geral, a gente foi no limite da responsabilidade fiscal. E chegamos até ultrapassar o limite, aí foi um sufoco danado. Vocês sabem que se você passar um quadrimestre e não resolver o problema, você é obrigado a demitir, e quem escolhe são eles, né? Não somos nós. Então, seria um caos para o município a gente ter que demitir, né, uma quantidade grande de servidores de forma aleatória, e aí foi melhor fazer a lição de casa, eu acho, né? A gente conseguir espremer ali e chegar dentro do limite prudencial. Então, eu não me arrependo do que fiz, mas sinto de não ter feito mais pelas limitações financeiras. Acho que é isso. Quem é o próximo aí? Antônio. Pode falar. Bom dia, prefeito. Obrigado pela presença do senhor aqui. Mas eu não deveria deixar fazer essa pergunta, né? Que nem a Marta falou em relação à questão dos gestores da educação, né, pedindo concurso, tal. Enfim, eu não falo assim em relação a concurso para gestores da área da saúde, mas eu queria saber do senhor assim, se não existe nenhum projeto, porque eu estava vendo aqui a questão da saúde o senhor colocou, isso aqui é mais colocado assim, mais para o munícipe, né, e nós também somos munícipes, tudo bem. Só que em relação ao gestor, eu queria saber se o senhor não tem assim um projeto de um preparo melhor para os gestores da área da saúde, porque o que ocorre, tem gestores que ele está batendo de frente com funcionários que eles investiram bastante na carreira deles, né, para estarem lá tratando os munícipes que vão lá, que estão doentes, enfim, né, de modo geral. E quando isso acontece, infelizmente, pela falta de preparo do gestor, né, aí o funcionário, no caso, explica para ele, não quer passar por cima dele, mas explica para ele que a conduta é assim, porque foi dessa maneira que ele aprendeu e tal. Tem muitos gestores que, infelizmente, ele não tem humildade. E eu acho que a coisa mais importante que tem que ter no gestor é a humildade, né, porque ele está ali, ele tem que respeitar o funcionário, assim como também o funcionário também tem que ter humildade de respeitar ele. Só que isso, infelizmente, eu não estou generalizando. Tem muitos gestores bons na área da saúde. Eu também já estou bastante tempo na saúde também. Trabalhei na psiquiatria, trabalhei na educação especial também. Mas, enfim, o que está acontecendo isso. Infelizmente, senhor prefeito, isso aí, não sei porquê. Quer dizer, a gente até sabe, mas a gente não quer fazer esse comentário. Tem coisas que deveria chegar até o senhor, mas gestores
eles tentam abafar o caso, tá? De uma maneira assim de se resguardar a posição dele como gestor, né? Então, o sindicato, por sua vez, ele acabou fazendo reuniões com aquele subordinado, né, da área da saúde, só que, no entanto, nós não tivemos êxito, né? Aí, por conta disso, primeiramente, a gente procura fazer a conversa. Não havendo um êxito nessa conversa, aí o sindicato tem que tomar outras medidas, tem que pegar e, né, denunciar, né? E, infelizmente, eu sei que o senhor não tem essa conduta, mas tem até chefias aí que estavam usando o nome do senhor, falar que estava amando do senhor, entendeu? E tem até, eu até vou entregar para o senhor aqui, não sei se o senhor vai poder ler agora, mas eu quero que o senhor leia isso aqui, porque isso que eu estou colocando para o senhor não deixa de ser verdade, tá? Mas eu vou entregar para o senhor, e isso aqui é só um relatório, é um relatório que eu vou entregar de uma das funcionárias que sofreu ameaça, tá? Inclusive eu fui agredido, não queria falar isso para o senhor, mas eu fui agredido por esse mesmo chefe, quer dizer, ele se intitula chefe, porque ele não é chefe nem aqui, não tem postura, entendeu? Mas, infelizmente, pessoas que usam o senhor, e isso aí é ruim para a imagem do senhor, porque todo cidadão, servidor, sabe que o senhor não tem esse tipo de conduta, de colocar uma pessoa lá para tomar essa atitude. Ainda mais uma funcionária, além de ser funcionária, gestante, né? Uma gestante, ela tem que pedir transferência por conta do emocional que ela sofreu, por conta dessa pessoa que se intitulava chefe, entendeu? Então, é isso que eu queria saber do senhor, se o senhor teria assim, um projeto de um melhor preparo para os gestores. Tem bons gestores, mas tem uns que, infelizmente, é necessário ter um preparo antes de ser encaminhado qualquer que seja a unidade de saúde. Tá? Obrigado, senhor prefeito. Eu acho que você tem toda a razão, Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem na rede de saúde são realmente os gestores, que não é nem culpa deles, né? Acho que você tem razão. Muitas vezes são colocados nos cargos e sem saber o que é uma gestão de uma unidade básica de saúde ou, né, de um pronto-socorro. Então, eu acho que está um pouco ligado a isso ao próprio salário. Eu acho baixo o salário de um gestor. Acho que a gente precisava ter salários também que a gente pudesse trazer profissionais da própria área, né, da saúde para poder assumir. Porque se você pegar hoje, né, um fisioterapeuta, se você pegar qualquer profissional dessa área, você vai ser um gestor. Ele vai falar, não, o gestor ganha menos do que eu ganho. Não me interessa, né? Vou ter uma responsabilidade maior né? Então você acaba limitando, né, inclusive as possibilidades. Então, acho que primeiro precisa ter salários maiores. Você fazer a gestão de uma unidade de saúde, que é, né, um dos problemas que a gente tem na cidade, com todas as dificuldades que tem, o planejamento que exige, né? Eu vejo, às vezes eu chego numa unidade, está faltando remédio, aí eu ligo lá para o almoxarifado e falo, não, mas tem um remédio. Eu falo, por que o remédio não está aqui? O gestor não pediu ainda, quer dizer, então ele se perde um pouco na própria gestão, né, da unidade, não sabe às vezes ter relacionamento com os seus subordinados, às vezes tenta se impor, né, por um autoritarismo. Então nós temos um problema. E como você falou, e tem unidades, né, isso não é só na saúde. Você tem diretores de escola que tem mais perfil que o outro. Quando eu vou numa escola, só de você ir numa festa junina da escola e ver a escola lotada de gente e ver a comunidade participando, você fala, esse diretor é bom. Não é porque encheu de gente, não, porque ele consegue ter uma relação com a comunidade e para o aprendizado do aluno, é importante o pai estar ali participando, né, das reuniões de gestão compartilhada, quer dizer, é muito importante para o aprendizado. E o gestor da unidade de saúde é a mesma coisa, quer dizer, nós temos bons gestores. Tem unidade que não tem fila, não precisa ir 7 horas da manhã todo mundo para marcar consulta, né, que é um absurdo. Não, todo mundo tem que estar lá 7 horas da manhã. Num dia só do mês, marca todas as consultas, depois fica. Por que precisa ser assim? Tem um monte de unidade que não é assim, que o gestor consegue organizar, pela capacidade que ele tem. Então, temos falha, né? Admito que nós temos falha nessa área, mas eu acho que precisa também valorizar em termos de salário, porque aí você tem uma gama maior de pessoas interessadas. Eu vivi esse problema na Prefeitura de São Paulo, que tinha alguns cargos que os próprios funcionários de carreira não queriam, porque a diferença era tão pequena do salário que ele já tinha. Ele falou, para que eu vou lá? Depois eu vou tomar processo, né? Ou não vai tomar processo?
qualquer gestor, seja ele o chefe de unidade, né, vai vir para as costas dele um monte de processo. Então, se ele não tiver uma remuneração um pouco mais compatível, que vale a pena, pelo menos, né, ele nem quer o cargo. Você pode ter certeza disso. Entendeu? Então, acho que não são tantos cargos assim que a gente deveria dar uma remuneração compatível com a responsabilidade que tem. Então, acho que você está certíssimo, né? Eu sinto isso. Nós trocamos, né? Fizemos há um ano atrás, um pouco menos, trocamos vários chefes de unidade que a gente já percebia o problema, porque a comunidade traz isso para nós, também chega, né, para nós, não, talvez não em todos os casos, mas fizemos uma mudança. Mas eu acho que precisa aprimorar mais, você tem toda a razão. Tá? Na pergunta do Chiquinho, eu gostaria de encerrar, se os colegas permitissem. A Mônica já me informou aqui que o candidato já tem uma outra agenda. Na pergunta do Chiquinho, nós podemos encerrar para tomar o café? Todo mundo concordou. Prefeito, parabéns por você ter vindo. Complementando o meu companheiro também, que a gente frequenta os postos. Não é o problema, mas é porque neguinho bate e usa seu nome mesmo. Na sinceridade, eu cansei de falar, mas o pessoal não leva. O secretário, ele é uma ótima pessoa, ele sabe administrar, só que ele não consegue derrubar os diretores, que chega a hora que quer, sai a hora que quer, e os gestores dos postos têm medo de ser exonerado, de falar a verdade. Aí eles procuram a gente, procura eu, procura o Antônio, você entendeu? É uma coisa que é errado. Para mim, eu não sei se estou ofendendo o senhor, mas tem coisa mesmo que o senhor não sabe, que é a realidade mesmo. Agora, eu queria saber sobre as OS do senhor, que é a segunda pergunta. Como que o senhor vai fazer? Que eu li no jornal, o senhor fez no Diário da Região. Que eu convivo mais dentro da secretaria, lá pelo Conselho Municipal do Trabalhador. E aqui também. O senhor falou em urbanizar os pontos de socorro, as UPA. A maternidade está no meio também. Entendeu? Porque o secretário, ele é maravilhoso. Ele é um cara humano, ele é humilde. Só que ele tem medo de falar, porque é o seguinte, a gente vai para cima. Esse daqui, você entendeu? Que já fui ameaçado mesmo. Eu já fui parar em delegacia, mas estou sossegado, tenho Deus. Então, eu quero saber o seu mandato para a saúde o ano que vem, se o senhor vencer, parabéns para o senhor. Gostaria de ver o seu mandato na área da saúde também, que já falaram da educação. Tem a Secretaria de Obra também, que é os coitados. Como fica a situação desses pedreiros, ajudante, eletricista, em geral, tá bom? E boa sorte para o senhor e boa na sua campanha. Prefeito, antes de você responder, e aí na minha fala eu vou passar para o senhor, eu quero fazer uma pergunta que, tá? Eu achei que as pessoas iam perguntar, mas ninguém perguntou, e eu não vou, como presidente do sindicato, eu não vou deixar de perguntar, porque isso está eu estou sofrendo com isso, tá? É a questão dos pagamentos das rescisões, tá? Nós sabemos que a prefeitura tem dificuldade financeira e as pessoas batem na porta do sindicato, e inclusive eu estou sofrendo muito, nós, a diretoria, está sofrendo muito. As pessoas falam que é o sindicato que tem o dinheiro, pessoas mal informadas, tá? Não, você não recebe porque o sindicato não quer pagar. Então, isso eu tive que fazer um vídeo e dizer que não é o sindicato, quem não foi o sindicato que contratou, quem contratou foi a prefeitura. Então, assim, eu faço a pergunta para o senhor, tá certo? Se existe alguma previsão para quitar essas dívidas com esses trabalhadores que são contratados, tá? A curto prazo, tá bom? E aí eu encerro a minha pergunta e depois nós vamos dar o encerramento. Então, respondendo um pouco ao que o Chiquinho falou, acho que tem muito a ver com a questão da gestão compartilhada, né, que nós temos no Hospital Central e na UPA Centro. A minha proposta, e dado aos resultados que a gente está alcançando de atendimento no hospital, a gente está chegando a atender 35% a mais, né, de internações, de cirurgias. Então,
e resolveu problemas graves, né, da falta de médico, né, pelo menos 200 médicos, a gente tinha 400 e poucos médicos no Hospital Central, 200 vieram para a rede e ajudou a reforçar, né, a nossa rede, porque a gente tem muita dificuldade de contratar médico, muita. Né, principalmente pediatra você não acha no mercado, eu não acho, as clínicas particulares não acham. Né? Essa semana eu vim na Campesina conhecer uma clínica nova que abriu aqui. Ele falou, eu consegui um pediatra para tocar uma clínica do tamanho que é a clínica. Então, a mesma dificuldade que nós temos, os outros têm também. Então, qual que era a ideia? De, junto, né, com uma entidade que tenha mais facilidade do que nós, até porque se ele precisar pagar um pouco mais, ele pode ou não, né, todos os médicos são iguais, né, porque eu tenho mais dificuldade com o pediatra, eu não posso pagar o dobro para pediatra do que eu pago para o ginecologista, por exemplo. Então, é uma regra e a serviço público é assim. Então, foi uma forma que a gente achou, né, de resolver esse problema. Até porque, no próprio hospital, a gente tinha um contrato com uma entidade para contratar pediatra, que é irregular. Não pode fazer isso. Mas, no desespero, você faz até coisa, né, que você, né, tem que fazer para funcionar. Então, hoje, o funcionamento do hospital é melhor do que era e a gente gasta praticamente a mesma coisa e diminuímos a nossa folha de pagamento. O que aconteceu? Nós pedimos, já que nós estávamos tirando um serviço de dentro do hospital e que seria praticado a 50 metros dali, não tinha problema nenhum, né, de a gente passar para a própria fundação, porque estava dentro do contrato já deles. Com um pequeno acréscimo, claro, o prédio é maior, tem outros serviços, quando você tem uma UPA, você tem que ter atendimento odontológico, né? Tinha alguns, um pouquinho de serviço a mais. Então, a própria entidade, né, que é a Fundação ABC, que já faz a administração de 20 hospitais, né, no estado de São Paulo, foi fazer a administração. O que está acontecendo, né, que a gente já detectou desde o começo? Algumas unidades nossas preferem mandar para cá. Próprias unidades nossas de urgência e emergência, seja pronto-socorro e UPA. Ontem eu estive no pronto-socorro Jardim da Abril. Por um acaso, eu fui visitar a obra, né, da creche, que nós vamos entregar semana que vem. Falei, deixa eu dar uma passada como é que está. Acho que tinha 4, 5 pessoas ali na espera. E aqui atende 600. Então, tem uma malandragemzinha nisso. Entendeu? Tem gente empurrando paciente para cá, porque aí quem faz a operação é a fundação. Por que atende 600 aqui e atende 100 em outro lugar? Por que não distribui melhor? Então, até com o SAMU eu conversei. Falei, quando você, né, tiver uma pessoa na emergência, você distribui pela rede. Não leva tudo para o centro. Porque aí vai ser não uma boa experiência. Porque você, né, congestionar, e já temos a dificuldade ou a facilidade, vamos dizer assim, de quem mora na região, Carapicuíba, Itapevi, né, Jandira, que está com falta de atendimento de urgência e emergência, pega o trem, desce ali a pé, está dentro da unidade. Então vocês podem ir lá, né, são sindicalistas, e pergunta para atendente, não é para o chefe, né, porque o chefe pode maquiar um pouco, né, pergunta para atendente qual o percentual de pessoas de fora que nós estamos atendendo. Agora, você não vai atender na urgência e emergência? Então, tem uma distorção, né, ali. Nós temos 13 médicos por plantão lá. Nas nossas unidades são em torno de 5, né, 4, 5 por plantão. Lá tem 13. E vê o que está atendendo, né, e vê a quantidade. Então as pessoas reclamam, fiquei 1 hora, 2 horas. Vai no Sino Brasileiro para ver se é atendido antes disso. Né? É mais rápido do que nos particulares. Né? Nós estamos atendendo mais rápido. E tem gente que fica, né, criticando. Mas tudo bem, crítica ela é válida também. A minha ideia é levar a gestão por OS nas unidades de urgência e emergência, pela dificuldade que a gente tem de contratação de profissionais, porque são muitos profissionais. Né? Na rede, você tem o profissional que trabalha a semana inteira. Na urgência e emergência, você precisa, né, a cada período de 12 horas, 4, 5 profissionais. Num dia, 10 profissionais. E a escala é um inferno, né? É um inferno. Um falta na escala, aí o outro, né, vem, não cobre. Então, é um problema grave. E na urgência, numa UBS, vamos dizer, faltou o médico, eu tinha uma consulta. Faltou o médico. Não é um desastre, porque era uma consulta, ou de rotina, ou de necessidade,
Mas na urgência e emergência, se eu não tiver um médico, a pessoa morre, tá certo? Então, é uma questão de responsabilidade. Então, acho, né, que a gente deveria avançar, pelo menos para as UPAs, por enquanto, né, as 2 UPAs, com esse sistema de contratação, né, de gestão por organização social, para a gente ir testando e também, né, que a gente, os profissionais efetivos que a gente tem, a gente realoca para a rede porque nós estamos precisando, entendeu? Então, facilita o funcionamento e garante, né, o funcionamento dessas unidades. Então, a nossa proposta é levar, né, para essas unidades de urgência e emergência o mesmo modelo que nós estamos no centro. Mas aí é os médicos, não os técnicos de enfermagem que estão nos pontos-socorro. Não, a gestão é plena, né, é compartilhada pelos objetivos, né, mas o funcionamento é igual está funcionando a UPA do centro, né, exatamente igual está funcionando. Então, essa é a nossa proposta para poder, né, fazer uma gestão mais eficiente na urgência e emergência, porque esse é o maior problema, o cara não pode morrer. Então, você precisa ter o quadro completo ali todos os dias, né, todas as condições que a gente não consegue, né, pelas limitações que a gente tem. Isso só na urgência. Atenção básica, não. Normal, mantém normal, né, e procurar melhorar também, tá bom? Então, obrigado pela oportunidade aí, obrigado pela atenção de vocês aí. O Toninho... da questão da rescisão. Não, é verdade, eu estava esquecendo. Nós estamos, né, desde o mês passado, a gente está tentando avançar de acordo com a disponibilidade financeira, né, da prefeitura. Então, nós limitamos, né, as rescisões a R$2.000 ou até pessoas que ganhem R$2.000, porque são as pessoas que mais precisam. Né? Se tiver alguém que ganhava, sei lá, R$8.000 e saiu, ele tem, né, um colchãozinho ali que dá para ele aguentar um pouquinho. Os funcionários, né, com a renda menor são os mais prejudicados. Então, todo mês, né, esse mês a gente conseguiu pagar 2 vezes, uma de 600 mil, outra de 500 mil. O estoque, vamos dizer, dessa dívida de rescisão era 12 milhões, mais ou menos, que a gente tinha. A gente conseguiu avançar aí, acho que uns 2 milhões, deve ter 10 milhões ainda para pagar. Então, assim que for entrando o recurso, a gente vai quitando. Nós temos 2 grandes possibilidades, né, de entrar um recurso significativo, e aí a gente conseguiria avançar bastante. É um recurso que está no Banco do Brasil, que ele precisa repassar para a prefeitura, que é um valor alto, e uma devolução, né, que a gente está articulando, né, com o novo governo, de algumas obras que a gente adiantou recurso, né, mesmo do Rochidale e do Santa Rita, e que eles precisam devolver para a gente. Então, o secretário está operando isso o tempo todo. Qualquer dinheiro que entrar, nós vamos avançar, né? Depende do prazo. O do Banco do Brasil era para ter entrado já o mês passado, mas precisou ir na Advocacia Geral da União para autorizar, para voltar. Agora parece que já está, né, com o próprio Banco do Brasil, autorização para liberar esse recurso. Assim que liberar, é uma dívida que a gente precisa quitar logo. Mas, mesmo que não entre um dinheiro muito significativo, assim que vai sobrando um recurso, todo mês eu falo com a Marcise e já deixa preparado, né? Nós pagamos acho que setembro agora, né, nessa proporção dos que ganham menos. E a gente vai continuar avançando e pagando, é uma dívida que tem que pagar, né? Tá bom? Obrigado. Obrigado, prefeito. Chegou aqui o nosso presidente da nossa confederação e tesoureiro da Pública, da Central dos Servidores Públicos, o Aires Ribeiro. Eu gostaria que o Aires chegasse até aqui à frente, para que os nossos companheiros conheçam o Aires e... Fica à vontade, presidente. Bom, eu sei que você está com pressa, mas o Aires é o nosso presidente. Eu gostaria que o Aires desse uma saudação, prefeito, quebrando o protocolo aí. Com você. Bom dia, pessoal, servidores, prefeito, Toninho. Primeiramente, parabenizar o sindicato por essa iniciativa de estar trazendo os candidatos para um debate junto aos servidores. Acho que é importante ouvir aí a fala de cada candidato. Também parabenizar o prefeito, os candidatos que estão vindo, mostram, sim, a importância que os servidores são dentro da máquina administrativa, então é necessário que haja esse diálogo. E a gente já esteve no gabinete conversando aí
com o sindicato, junto com o sindicato, no momento de crise. A gente, enquanto federação e confederação, enquanto servidores que buscam melhor qualidade de serviço público para a população, achamos que é fundamental a presença do diálogo sempre. Discordâncias, atritos, sempre vai existir, mas é fundamental que se sente à mesa, que se discute, que se busque saídas alternativas aos problemas, principalmente aos problemas dos servidores, porque com certeza é o valor maior que a administração possui. Então a gente vai estar sempre apoiando o sindicato, apoiando os trabalhadores. Esperamos que o senhor seja reeleito, que as portas continuem abertas, que o diálogo prevaleça, que os servidores tenham a atenção da administração. O sindicato vai fazer o papel dele, vai cobrar, vai denunciar, vai para a justiça, que é a função dele, mas a gente espera que eleito, reeleito, continue esse diálogo em prol, não é só do servidor, mas sim da sociedade de Osasco. O servidor satisfeito, o servidor valorizado, o servidor respeitado, ele transfere tudo isso para a população em serviços de qualidade. Nós estamos hoje passando por um momento onde as leis, onde o Congresso, onde está sendo mirado contra o servidor público, tudo para tirar benefícios, para tirar vantagem, para tirar os nossos direitos. Então, estão hoje no Congresso, voltaram contra nós, achando que nós, servidores, somos responsáveis pela crise do país. Tá? E assim, as coisas vêm de cima para baixo, acaba refletindo nos municípios, se não houver, por parte do administrador, essa consciência de que a responsabilidade pela situação do município não é culpa do servidor público, mas é culpa de uma gestão que teve problemas e teve dificuldades. Então, tem que assumir a responsabilidade e não transferi-la para nós, para os servidores, culpando a todos pela má gestão. Nós estamos nessa briga e esperamos, eleito, que o senhor, então, continue com esse diálogo. Ok? Parabéns, Toninho, parabéns, prefeito, pela presença aqui.